que ele não quer, ele indefere, ele põe em lista, põe no plenário virtual de um dia para o outro, tira da pauta. Não me parece que esse seja o problema que a gente tem que enfrentar. Ainda que seja importante pensar nessa reforma estrutural do Supremo. É isso. Eu vou ser breve, brevíssima. E eu vou começar pela mesa que as taquígrafas sentavam. Eu li o artigo, Rodrigo, e o problema é que tem o tombamento do edifício do Supremo. Mas eu acho que é muito simbólico falar das mesas das taquígrafas, assim como é simbólico falar da exigência de que o público que vai assistir à sessão do Supremo tenha que usar, seja homem ou mulher, paletó, né, blazer, do contrário não se entra na corte, no recinto, ou seja, o Supremo ele de fato não quer alterar a sua tradição de manter as tradições. Eu concordo integralmente com a tua, não sei se você afirmou isso ou se você perguntou, Rodrigo, mas eu vejo a corte como uma corte anacrônica. Se a gente voltar, isso fica visível uma tese que eu avaliei agora há pouco, do Nunes, lá da UNB. Se a gente voltar ao período da Constituinte, as discussões sobre o Supremo, o período logo após a Constituinte com a jovem Constituição, as discussões do Supremo, o comportamento dos ministros, fica muito evidente que não houve desde então, não houve qualquer vontade, qualquer desejo de tornar a corte mais, de um lado, eu diria, mais adequada ao que deve ser uma corte constitucional. Não vou entrar no mérito das outras competências do Supremo, mas lógico que isso está implicado, mas de se manter as tradições. E só que ninguém contava com algo que foi acontecendo ao longo desses 30 anos, como, por exemplo, a maior publicidade ou publicização das figuras dos ministros, e porque o fato deles agirem politicamente, isso aparece lá nessa pesquisa que o Nunes fez, sempre aconteceu, né? Uma certa mexida de peças no tabuleiro da macropolítica pelos ministros do Supremo sempre aconteceu. O fato é que agora tem havido maior publicidade, né? A gente sempre dá o exemplo, inclusive, da TV Justiça, que ajudou a isso, né? Mas alguns, independentemente da TV Justiça, alguns têm nos meios de informação, junto aos jornalistas, canal direto. Eles se autopromovem, eles promovem, inclusive, as suas divergências. Eles têm uma agenda para fora da corte, para dar a publicidade, seja ela de um jeito ou de outro, né? Esses canais diretos, isso também aparece lá no livro do Felipe sobre o Supremo. Então, que se trata de várias e urgentes, talvez, medidas, desde o ponto de vista externo, quanto do ponto de vista interno, que nem disse o Miguel. Talvez não precise, se é difícil de intervir no desenho, de mudar o desenho, bom, que pelo menos os procedimentos possam minorar um pouco esse estado de coisas que, né, o Conrado também narra de uma corte que se apresenta tão fragilizada, fragmentada, cujas decisões
não têm a autoridade, não estão à altura da autoridade que deveriam ter no sentido de formar precedentes, enfim, de orientar futuras decisões. A questão da mesa das taquígrafas, da exigência de usar paletó, para mim está diretamente vinculada à forma como as decisões se expressam, não é? Elas são retóricas, elas são rebuscadas, enfim. Então, esse anacronismo está em todos os lugares. Inclusive, não combina com a própria arquitetura daquele lugar incrível, projetado para ser uma corte moderna, né? Contemporânea, mas que levou, talvez, a forma e o espírito de como era no Rio de Janeiro para Brasília. Então, assim, grosso modo, é isso que eu gostaria de dizer. Eu acho que em relação ao que a Melina disse, né, como é que como ator político, o que seria dado a falar, qual seria o espaço de um ministro da corte, de uma ministra da corte, a considerar o exemplo que ela deu da Ruth Ginsburg. Eu acho que menos é mais quando se trata do perfil de quem integra uma corte constitucional. Eu acho que menos é mais no sentido de que a ação política, a posição política, ela tem que ter uma forma bastante matizada. Né? Não dá para ser qualquer coisa, não dá para ser essa incontinência de que fala o Conrado. Então, tanto é que a Justice Ruth teve um ato de dizer, não, eu me excedi, mas isso não significa que ela não devesse ter uma postura política em relação ao candidato que estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos. E eu acho mesmo em relação aos ministros do Supremo, eles não têm que permanecer neutros ou algo que o valha no sentido da macropolítica, mas tem que haver uma certa contenção na forma e também na expressão, no conteúdo, tendo em vista que isso é possível, né? Até porque os argumentos que se colocam numa corte, e a forma de argumentar é bastante distinta dos argumentos e da forma de argumentar do legislativo, né? ou de quem está na política das ruas. Eu acho que isso está se perdendo, ou já se perdeu no Supremo Tribunal Federal. Era isso. Posso adicionar uma coisa que a Vera disse, acho que dando uma pitada num tema que eu acho que é importante, só 2 segundos. Primeiro, Vera, queria te pedir essa tese aí, que eu fiquei curioso, sobre o STF no tempo da Constituinte. Mas, mais importante, tem um argumento que o Rodrigo levantou, e que eu acho que a gente deve manter muito ceticismo em relação a ele, que puxa, o STF, ele não se transforma na direção de uma corte mais funcional, mais racional, mais transparente, mais consistente, porque ela é muito apegada às tradições. Isso é um argumento falso, eu acho. Isso é puramente retórico. O STF rompe tradições todo o tempo e quando quer. TV Justiça é uma grande ruptura de tradição. O STF não foi sempre prolixo como ele é hoje. O STF não argumentou tão mal quanto ele argumenta hoje. E o STF inventa tradições onde não há e apela ao argumento da tradição, a tradição que foi inventada 1 ano atrás. Enfim, essa é a armadilha. Não é verdade que o STF é apegado a tradições. O STF aprofunda suas disfuncionalidades.
ele já foi menos disfuncional. É possível imaginar reformas e mudanças do STF em vários planos, mas a gente não precisa pensar em mega reformas constitucionais para pensar em mudanças e aperfeiçoamentos ali no varejo do dia a dia, do processo, etc., que o Miguel vinha apontando. Então, acho que é isso que a gente deve interpelar o STF. O argumento da tradição é mentiroso, e ele é retórico. A gente podia desafiar o STF a demonstrar... Não estou falando da tradição da taquígrafa, essa sim é uma tradição, e mais uma que o STF abandonou por boas razões, etc. Mas o que é mais que é tradicional? A absoluta individualidade é tradicional? Não é. Quando começou? Quando se aprofundou? E assim por diante. Acho importante isso. Mas é isso, foi uma delícia participar dessa conversa. Espero que a gente faça essa conversa com muito mais frequência, porque debater o STF, interpelar publicamente suas disfuncionalidades e defender o STF contra os seus próprios ministros é importante. Só brevemente, eu queria só fazer uma pergunta. Se vocês acreditam na capacidade de mudança por meio de uma revisão do regimento interno? A resposta curta regimento interno pode mudar muita coisa, pode mudar praticamente a maior parte das nossas angústias e reclamações. Agora, a capacidade de mudança eles têm, vontade de mudança eles não têm, porque são ministros muito empoderados, e mudança envolve desempoderamento de ministros. É isso, eu não tenho nada a acrescentar também. O regimento interno é uma baita ferramenta, como o plenário virtual. Basta querer usar. Dá para aprimorar? Dá. Tem vontade, capacidade para isso? Não. É isso. Legal, tá bom. Pô, obrigado, Conrado. Prazer estar com você, professora Vera. Melina, tá por aí? Tô aqui. Queria agradecer a vocês todos aí por terem aceito o convite. Eu acho que foi, enfim, um debate muito rico para todo mundo que pôde acompanhar e depois fica, eu acho que aí nos nossos canais também, para quem não pôde assistir depois. Queria dizer que o que todos nós aprendemos com a professora Vera nos bancos da faculdade aí na Federal do Paraná é justamente fazer isso, construir uma cultura do direito constitucional que exija mais, que demande mais. Eu acho que esse é o nosso papel. E o debate hoje só reforça isso. Queria agradecer muitíssimo ao Miguel por ter feito aí essa proposta, a estrutura e os convites para hoje, o professor Conrado por ter aceito, que a gente conseguir continuar estreitando os nossos laços aí virtualmente, mas também tem uma regra, professor, que quem aceita os nossos convites virtuais também tem que, quando a Covid permitir, estar presencialmente conosco aqui em Curitiba. Sem distanciamento social. Próxima vez a gente se vê. Tá bom? Para vocês. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Conrado. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, todos.